Olá a todos, como estão? Hoje a gente está gravando mais um vídeo para o canal e o assunto de hoje vai ser educação. Educação, que é um assunto que está na pauta do momento, né? Acaba de assumir o novo ministro da Educação, o Janine Ribeiro, né? E essa é uma das coisas que a gente vai tratar nesse programa de hoje. A gente vai começar tratando da a questão geral é a educação brasileira. Então a gente vai começar tratando acerca de por que a educação brasileira está como está, quem são os responsáveis, o que é responsável por isso. Há alguém que a gente possa dizer, olha, essa pessoa tem parte da responsabilidade? E eu vou responder que sim a alguma dessas perguntas. Eu vou começar falando sobre um conhecido pedagogo brasileiro, conhecido chamado de educador brasileiro, auto-reivindicado educador brasileiro, que se chama Paulo Freire. Eu sei que o que eu vou falar aqui não vai agradar muita gente que trabalha com educação, não vai agradar muitos professores, não cabe muito nas concepções desse conjunto de pessoas. As ideias que eu vou defender aqui são muitas vezes chamadas de simplismo e etc, mas eu vou tentar dar uma boa tônica acerca do que eu estou falando, vou tentar esclarecer isso com o melhor conjunto de ideias que eu der conta nesse momento, né? Lembrando que todos os meus vídeos tendem a ser vídeos relativamente curtos, porque eu acho que as pessoas não têm 1-2 horas para estarem à disposição do conjunto das explicações, apesar de eu achar e de eu assistir muitos vídeos com mais de 1 hora, né, e eu achar que esses vídeos são importantes. Eu tento fazer vídeos menores num modelo em que as pessoas possam ver rapidamente, mas que não seja tão superficial. Então vamos lá, quem é Paulo Freire? Paulo Freire é um advogado, pedagogo, auto-reivindicado educador, que viveu grande parte do século XX, né? Nasceu com o século e morreu antes que ele terminasse. Ele nasceu em Pernambuco e ele criou um método de alfabetização para adultos, né? A questão do Paulo Freire era como é que ele ia auxiliar um certo conjunto de adultos que estava às escuras no mundo, né? Como é que ele poderia ajudar essas pessoas a verem o mundo com outros olhos? Ou seja, o objetivo dele era ensinar as pessoas a ler para ver o mundo, tá? É claro que tem outros objetivos, a gente vai falar mais sobre eles na medida do vídeo, mas o objetivo nobre do Paulo Freire é esse: pegar pessoas iletradas, analfabetas, e dar a elas uma chance de estar no mundo e ver o mundo com outros olhos. Então ele criou um método de alfabetização para essas pessoas, um método inclusive que funciona e que tem muito sucesso, né? Se eu não me engano, em pouco mais ou pouco menos de 40 dias, a pessoa sai de analfabeto total a conseguir dar os primeiros passos no mundo da leitura e da escrita, né? Ou seja, é um método que possui um relativo sucesso. Entretanto, há detalhes nesse método que são coisas que a gente vai discutir, e pouco depois a gente vai começar a discutir um pouco mais o conjunto de ideias do Paulo Freire para a educação, né? E é esse conjunto de ideias do Paulo Freire para a educação que a gente vai tentar mostrar que tem certa responsabilidade acerca de como a educação está hoje no Brasil. Então, Paulo Freire chamava esse método dele de educar para a libertação. É um método construtivista que tem, entre outros inspiradores, Makarenko, Vygotsky e o Georg Lukács, né? A proposta do método é, além de alfabetizar as pessoas, promover a revolução pela educação. Então, ele se inscreve num conjunto de ideias e num conjunto de pensamento em que estão autores como Marx, Gramsci, Lukács, a escola de Frankfurt como um todo, e dentre o pensamento desse conjunto de autores, né, está a ideia de revolução, ou seja, de que há um sistema
que é injusto, e eu concordo com isso, o capitalismo, né? Um sistema injusto, desigual, e que para solucionar o problema desse sistema é necessário um processo revolucionário que o transforme num outro sistema, e o sistema que o Paulo Freire defende é o socialismo. Então, a proposta de educação do Paulo Freire é uma proposta de educação para o socialismo, uma proposta de educação revolucionária, ou uma proposta de revolução pela educação. Essa proposta de educação, de educação revolucionária, ou de revolução pela educação, envolve, né, desde a introdução do método até a finalização, as discussões que vêm depois do sujeito alfabetizado. Então, o processo de alfabetização idealizado pelo Paulo Freire era um processo que, além de tirar o sujeito do analfabetismo, daria a ele o que Marx, os marxistas e o próprio Paulo Freire chamam de consciência de classe, ou seja, daria ao sujeito a visão de que a condição social em que ele se encontra é o resultado não apenas da sua própria situação individual, mas de todo o sistema macroeconômico, de todo o sistema ideológico ao qual ele pertence. A gente fez um vídeo anterior falando sobre as ideias de infraestrutura e superestrutura. Então, a condição social do sujeito deriva da infraestrutura e ele não se reconhece enquanto classe por causa da ação da superestrutura sobre ele. E esse método do Paulo Freire visava, então, retardar ou acabar com os efeitos da superestrutura ideológica sobre a consciência do sujeito. Então esse era um segundo objetivo. Primeiro objetivo, dar o letramento, ensinar a ler e escrever. Segundo objetivo, mais importante, que engloba o primeiro, é dar ao sujeito consciência de classe. Então, o professor, na visão do Paulo Freire, é um educador por quê? Porque ele vai conjuntamente aquilo que ele ensina, né, repassar também um conjunto de valores, visão de mundo e etc. Então, basicamente, Paulo Freire é um educador para o socialismo. Né? O objetivo não é único e exclusivamente alfabetizar, não é único e exclusivamente educar. Certo? Dado o relativo sucesso desse método de alfabetização e o crescimento dele durante um certo período, passou-se a conceber, então, a ideia de que isso poderia ser aplicado não apenas ao adulto, não apenas ao operário, não apenas à alfabetização dos adultos, mas ao sistema escolar como um todo. Então, essa tentativa de colocar o Paulo Freire no sistema educacional como um todo, dos níveis, pela denominação de hoje, Fundamental 1, 2, Ensino Médio e mesmo nas universidades, eu chamo de Paulo Freirismo. Então, o que é Paulo Freirismo? Uma expressão que as pessoas veem tanto colocar no Facebook, etc. Paulo Freirismo é a ideologia que tem por objetivo fazer do Paulo Freire e do seu conjunto de ideias a base da ação educacional e pedagógica em todos os níveis de ensino. Isso vem acontecendo no Brasil já faz um bom tempo. Né? Mesmo antes do Paulo Freire ser denominado patrono da educação nacional, muito antes disso, o Paulo Freirismo já vem sendo praticado nas escolas brasileiras e nas universidades, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Esse Paulo Freirismo ele tem um certo conjunto de problemas. Para discutir esse conjunto de problemas, vou voltar um pouco. Paulo Freire, então, depois desse período de sucesso do método de alfabetização, houve o período da ditadura militar brasileira. Paulo Freire foi exilado, foi um dos brasileiros de esquerda que saíram do país, né? E passou bastante tempo fora do país, voltando só na década de 1980, por volta de 1985, 1984, ele volta para o Brasil. Mas durante todo esse período ele escreveu um vasto conjunto de livros, dentre os quais se destacam dois que são os grandes clássicos do pensamento paulo-freirista, né?
a pedagogia do oprimido e pedagogia da autonomia. No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire vai atacar duas coisas que o paulo-freirismo passa a atacar sistematicamente, e eu vou responsabilizar essas duas coisas fundamentalmente pelo declínio da educação brasileira. Paulo Freire ataca dois elementos que eu considero fundamentais para qualquer processo educacional, para qualquer possibilidade de aprendizagem. Esses dois elementos são a memória e o conteúdo. Para atacar o conteúdo, Paulo Freire vai falar sobre o que ele denomina de educação bancária. Então, a educação bancária seria aquela em que o aluno é uma conta em que o professor vai depositando conhecimento, ou seja, ele é um local onde o conteúdo é infundido. Tá? Então, esse é o ataque ao conteúdo. O professor conteudista é o professor da educação bancária. O segundo ataque, o ataque à memória, é um ataque que diz, ora, além de empurrar esses conteúdos goela abaixo do aluno, como se ele fosse uma conta bancária na qual se estivesse depositando coisas, esse conteúdo precisa ser decorado pelo aluno, né, e repetido nas provas, nos exercícios, a exaustão, que promovem, que permitem a avaliação do aluno. Olha só, qual é o problema desse ataque? Se você não tiver conteúdo e sem memória, é impossível haver qualquer tipo de possibilidade de educação. O conteúdo é aquilo que é discutido, é o conjunto das disciplinas ofertadas, é o conjunto de conhecimentos que o aluno necessita durante toda a sua vida educacional e que vai ser cobrado dele durante todos os processos em que ele está inserido. Seja no concurso público, seja em provas de vestibular, seja depois na universidade, quando ele precisa ampliar aqueles conhecimentos que ele já possuía, né? Se ele não recebe esses conteúdos, o que acontece? Quando ele necessita deles, ele não os tem à disposição. Então, um dos efeitos disso é que esse aluno que foi submetido ao paulo-freirismo, com esse ranço contra o conteúdo, ele não vai conseguir melhorar a situação de vida dele, porque ele não tem o conjunto dos elementos necessários para seguir na vida. E se você não decora, se você não memoriza, como é que você vai processar, como é que você vai pensar sobre o assunto? Né? Então, se você elimina esses dois elementos fundamentais, a memória e o conteúdo, acusando de decoreba ou de educação bancária, não sobrou nada do efeito educacional no sujeito, na criança, naquele que deveria ter recebido um conjunto de conteúdos, naquele que deveria ter sido ensinado e aquele que deveria ter guardado na sua memória esse conjunto elementar de conhecimentos que ele vai necessitar para a vida inteira. Então, atacados esses dois pilares, o que sobra? Não sobra nada, né? Para o Paulo Freire sobrava o diálogo sobre a situação em que o aluno se encontra, sobre a sua vida, sobre por que ele está submetido a uma condição de opressão e etc. Mas essa discussão puramente não permite ao sujeito tampouco se reconhecer enquanto elemento da sociedade, menos ainda ter o conjunto de conhecimentos necessários para modificar a própria situação. E é esse o ponto que não é compreendido pelo conjunto dos paulo-freiristas. E é esse ponto que até hoje é buscado, né? São esses dois elementos que são combatidos diariamente dentro das escolas. Eu sou professor, eu sei disso, eu vejo acontecer o tempo inteiro, né? E todos os professores que eu conheço também veem isso acontecer. Agora, eles não conseguem perceber o nó que isso promove posteriormente. Na verdade, isso ata de tal maneira a possibilidade de ampliação do conhecimento a partir daí que o declínio da educação se mostra evidente, né? Basta observar
as notas dos brasileiros nas provas internacionais, basta observar as notas dos brasileiros nas provas nacionais, ver o que acontece no Enem, ver as notas do IDEB e etc. Esse conjunto de provas, de avaliações que foram criados para verificar a qualidade da educação brasileira. Quanto mais paulofreirismo, mais declina a qualidade da educação. E as pessoas não conseguem perceber, né? O Paulo Freire, ele, além de atacar essas duas questões, ele ainda causa um outro problema que eu considero tão grave quanto esses dois, né? Que é o problema de tirar o professor da posição de autoridade que ele possuía. Nessa discussão de opressor e oprimido, o professor foi chamado, foi tratado, foi reconfigurado pelo paulofreirismo como o opressor dentro da sala de aula. Então, você tem a reprodução das classes opressor e oprimido dentro da situação de sala de aula e o professor é o opressor, o aluno é o oprimido. E a gente escuta, né, baseado nisso, as coisas mais diversas. E a gente percebe que há uma reação em cadeia a partir dessa transformação do professor no inimigo, que vão causar a violência na sala de aula, que vão causar a completa indisciplina na sala de aula, e assim todo o ambiente educacional possível é destruído. Então, todos esses elementos contribuem para o declínio da educação. O combate à memória e ao conteúdo, dois pilares fundamentais de qualquer processo educacional. A transformação do professor no inimigo, que leva à indisciplina e à violência contra o professor, são resultado disso que eu chamo de paulofreirismo. Se o Paulo Freire fez o que fez com esse objetivo, eu não sei. Tá? Agora, que a reprodução daquilo que ele fez, que o que eu chamo de paulofreirismo, tem causado cada dia um transtorno maior nos processos educacionais, disso eu também não tenho dúvida. Né? E o sujeito faz tanto sucesso que não falta um livro sobre ele. Esse livro, inclusive, foi escrito por um ex-secretário de Educação da Paraíba, que, enquanto era secretário, inclusive contribuiu para o corte de pontos dos professores. Um sujeito chamado Afonso Celso Copulha. E não falta um livro sobre educação, sobre Paulo Freire e educação. Né? Se você passar na livraria, você vai ver que lá estão todos os livros do Paulo Freire. Qualquer livraria você vai encontrar os livros dele. Em qualquer ambiente pedagógico de formação de professores, você vai encontrar o sujeito como o principal pensador. Então, se você passar nos departamentos de pedagogia de qualquer universidade, é ele quem vai estar sendo discutido. E pouquíssima gente discute a educação fora desse paradigma freiriano, fora desse conjunto de relações em que o professor é opressor, em que é proibido dar conteúdos, ser conteudista, porque isso tem a ver com a educação tradicional e bancária, em que a memória é atacada como se fosse um elemento completamente isolado do processo educacional, ou como se o processo educacional pudesse existir sem memória. Então, pouquíssimas são as alternativas. E dentre as alternativas, um livro que vem causando uma certa repercussão e que é interessante discutir é o livro do professor Armindo Moreira, Professor Não é Educador. Né? Paulo Freire promoveu também essa confusão. Né? Você é professor ou você é educador? Né? Eu sou professor e eu acho que nós precisamos ser cada dia mais professores. Não? Esses dias, numa entrevista, um filósofo espanhol disse que as escolas precisam de menos sábios e mais professores. Eu concordo com ele. As escolas precisam de pessoas que ensinem o conjunto dos conteúdos, que ensinem aquilo que o sujeito precisa para passar no vestibular, para ter acesso à universidade, para ter acesso a um concurso que melhore a sua vida em termos salariais, para que ele tenha um conjunto de conhecimentos mínimos com os quais ele possa trabalhar, a fim de ter outra visão do mundo de si próprio, que sem esse conjunto de conhecimentos não é possível que ele o tenha. Esse vídeo já vai indo muito longe, gastando muito do tempo de vocês, mas é porque o assunto é
complexo, complicado, difícil de explicar, as pessoas não percebem o conjunto de resultados que as suas próprias posições vão promover, e aí a gente precisa tentar explicar isso da melhor maneira possível. Não sei se eu fui completamente didático, completamente claro, pretendo fazer outro vídeo sobre o assunto mais adiante, mas antes de terminar só queria colocar a questão do novo ministro da Educação. O novo ministro da Educação é um homem da educação, passou a vida inteira numa universidade, deu aulas pelo capital intelectual que ele possui, excelentes aulas na universidade, ele é professor da USP. Entretanto, duvido muito que ele venha a sair desse paradigma paulo-freirista. Pelo seu discurso de posse, o paulo-freirismo estará presente e a nossa educação continuará andando nos mesmos rumos. E não há melhor definição de estupidez do que fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O pior é que cada um que faz a mesma coisa acredita estar fazendo uma coisa completamente diferente. Espero, sinceramente, que o ministro seja bom. Espero, sinceramente, que os resultados apareçam, mas duvido muito deles. Quem gostou, não esquece de assinar o canal, compartilha, mostra pra galera. E é isso aí. Muito obrigado.